Vamos lá, muito bem. Nós vamos falar sobre a questão número 2 de História da prova da segunda fase da FUVEST. Essa prova aconteceu recentemente, no dia 17 de janeiro de 2022. Eu estou gravando isso aqui quase uma semana depois, né? E eu quero comentar um pouco essa segunda questão. Para você que já tem o meu canal no YouTube, para você que me acompanha no Instagram, viu um comentário geral sobre a prova, viu também o comentário da questão número 1, né? E eu colocarei aqui todas as questões, ok? Então, nós vamos fazer a questão número 2, vamos comentar a questão número 2. Bom, essa questão, ela era sobre o quê? Essa questão, como eu venho dizendo há algum tempo, ela era sobre você. Ela era sobre as suas capacidades. Ela era sobre como você aprendeu a usar as suas capacidades, né? Como você coloca elas, como você as coloca na prática, tá certo? Você tinha que lembrar da aula sobre a independência dos Estados Unidos? Não necessariamente. Pode ajudar? Pode. Você teria que lembrar sobre a aula do iluminismo? Não necessariamente. Pode ajudar? Pode. A questão é, o que a pergunta, e na verdade as três perguntas, as letras A, B e C, cobram de você? É um conhecimento da sala de aula? É um conhecimento que está na sua apostila, que está no seu livro? É esse conhecimento? As questões, as três questões, né, as três perguntas A, B e C, né, exigiam que você tivesse memorizado, aprendido, guardado, né, e conseguido resgatar tudo isso da sua memória. Na verdade, não, nenhuma delas. Nessa questão número 2, as três perguntas você conseguiria fazer olhando para o texto, trabalhando em cima do texto. Não se esqueça, na prova da FUVEST, nessa prova da segunda fase, você tem, em média, 20 minutos para cada questão. Era um bom tempo para você parar, ler, grifar, reler, esquematizar, olhar a pergunta, a letra A, voltar para o texto, responder, olhar a letra B, voltar para o texto, olhar a letra C, voltar para o texto, tá certo? Não há dúvida que se você tem uma base, né, conceitual, e se você tem uma base de conhecimento, isso poderia te fortalecer. Se bem que, nessa questão aqui, nós temos um problema. E eu quero que você perceba qual é o problema. A maioria esmagadora dos alunos, né, aprendeu com a maioria dos professores, tá? Que as três palavras que sintetizam as ideias iluministas são liberdade, igualdade e fraternidade. E isso é um equívoco. Quando nós pensamos os princípios iluministas, e esses princípios derivam dos escritores ingleses, em particular do John Locke, que participa da Revolução Gloriosa do século XVII, 100 anos antes da Revolução Francesa, certo? O John Locke ele fala em propriedade. Quais são os direitos naturais do homem? O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. A propriedade entendida como um desdobramento do trabalho, o desdobramento do esforço individual, desde que você, digamos assim, não passe por cima dos outros indivíduos. Tá? A ideia de fraternidade, ela ganha corpo, ela tem alguma importância durante a Revolução Francesa, lá na França. Aí sim, mas não é um princípio iluminista. E vale a pena a gente lembrar, já que estamos falando sobre isso, de que a independência dos Estados Unidos aconteceu antes da Revolução Francesa. Ok? Então, fica aqui essa observação. Né? Há muito tempo eu faço esse comentário com os meus alunos nas minhas aulas de cursinho ou nos meus cursos preparatórios para a segunda fase, né? Chamando a atenção para essa questão da propriedade, tá certo? Bom,
Isso nos ajuda a entender, inclusive, a letra C, que toca no aspecto revolucionário do movimento estadunidense, que toca no aspecto indiretamente revolucionário das ideias iluministas. Tá? Eu vou colocar aqui na tela, né, as questões, o texto e as questões, e nós vamos olhar, nós vamos comentar cada uma delas. Vem comigo, então. Muito bem. Olha para a letra A. Nós já vimos algo parecido, né? Indique. Esse é o verbo, esse é o comando. É uma pergunta mais simples, é uma pergunta mais direta, mais objetiva. Indique um dos direitos naturais do homem, evocados por Thomas Jefferson, né, um dos autores, um dos redatores da Declaração de Independência dos Estados Unidos, certo? E aí nós olhamos, né, para essa primeira pergunta. Indique um dos direitos naturais e onde é que está, onde estão, na verdade, esses direitos? Estão no seu livro? Estão na sua memória? Pode ser que sim, com certeza está no seu livro. E pode ser que esteja na sua memória, mas você poderia simplesmente vir para cá, né? A liberdade, a vida, a liberdade e a busca da felicidade são direitos inalienáveis, são direitos que ninguém pode tirar do indivíduo, né? Todos os indivíduos têm esses direitos e foram dados a todos pelo Criador, certo? Eu comentei agora há pouco que a independência dos Estados Unidos ela está praticamente 100 anos depois da Revolução Gloriosa, né, para ser um pouco mais preciso, ela está aí 85 anos depois da Revolução Gloriosa. O John Locke ele usa a mesma expressão, direitos naturais garantidos ao homem, né, por Deus, pelo Criador. Não é muito difícil a gente imaginar que a religião ela tem um peso muito significativo nas sociedades europeias e mesmo nas sociedades americanas, mesmo considerando que nós estamos no século XVII na Inglaterra, ou agora, nesse texto aqui, no século XVIII, né, lá na América do Norte, tá certo? Vejam que, apesar de todo um discurso político baseado na razão, né, baseado no individualismo, tá? Isso não elimina a religião, isso não elimina a religiosidade, né, das pessoas de uma forma geral. Então, era apenas você indicar. Né? Você poderia indicar a vida, a liberdade ou a busca da felicidade. Acabou a letra A. Pronto. Um ponto garantido. Ok? A letra B. Qual é a relação estabelecida pelo texto entre a busca da felicidade e o direito de propriedade? Vejam que interessante. Quem faz essa relação não é exatamente o Thomas Jefferson, né? Mas é o texto. O texto faz. Está aqui, ó. Se a busca da felicidade deve ser vista como um recurso de retórica, o seu significado, está ali, ó. O seu significado deve fundar-se, pelo menos em parte, né, na comparação implícita com o direito de propriedade. Tá certo? Então, a propriedade é um dos elementos, é um elemento muito importante, é um elemento determinante no sentido de garantir a felicidade. A busca da felicidade, ela sai do plano abstrato. O discurso do Thomas Jefferson, o escrito dele, ele é propagandístico. O texto diz isso, né? O texto fala, é retórico, certo? É um verniz, né? É uma forma das pessoas assimilarem melhor essa ideia, assimilarem melhor esse princípio. Mesmo porque, quando você olha para os Estados Unidos, que estão construindo a sua independência nesse momento, uma grande parte dos indivíduos que participam desse processo, que lideram, né, o movimento de independência, o Congresso da Filadélfia, depois a guerra contra a metrópole, a guerra contra a Inglaterra, são homens da elite. Sejam eles nortistas ou sulistas, são homens de elite, portanto, são proprietários. Mas, ao mesmo tempo, existem milhares ou milhões de trabalhadores livres que não são proprietários, mas possuem esse direito e devem trabalhar
para atingir esse direito. A luta contra a metrópole garantirá esse direito. É necessário falar aqui da luta contra a metrópole? Não necessariamente, não é necessário você colocar na sua resposta, né? Eu coloquei aqui para você enxergar, para você visualizar a diferença, eu diria, entre dois grandes grupos. Eu fiz aqui uma simplificação, né? Homens que são proprietários, pode ser um latifundiário do sul, pode ser um pequeno proprietário do norte, pode ser o dono de uma embarcação lá no norte, né? Um burguês ligado ao comércio, ok? Então, é um indivíduo que tem a propriedade. Com o trabalhador, é claro que nós excluímos daqui a ideia do trabalhador escravo, que existe no sul, né, das colônias sulistas e continuará existindo mesmo após a independência, ok? E a última questão, que é a letra C, é possível afirmar que a Declaração de Independência dos Estados Unidos contém uma teoria revolucionária? Veja que a pergunta não é nem se ela é revolucionária, se a declaração é revolucionária, ou, um pouco mais, se a independência é revolucionária. Nós queremos saber se a declaração contém uma teoria revolucionária. Bom, qual teoria está contida na declaração? Só tem uma, a teoria iluminista. Ela é uma teoria? Sim, ela é uma teoria. Você estudou isso, né? Vocês viram o John Locke, e depois vocês viram principalmente os iluministas franceses, não é verdade? Rousseau, Diderot, D'Alembert, né? Voltaire, todos eles já têm escritos, né? Todos eles, você tem aí uma noção, escreveram obras antes da independência dos Estados Unidos. Todos eles geraram influências, certo? Então, vejam, qual é a teoria contida? A teoria contida é iluminista. A pergunta agora é, eu posso considerar, é possível considerar, é possível afirmar que o iluminismo, a nossa teoria, né, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele é revolucionário? E a resposta é sim. Sim, ela é revolucionária. Por quê? Porque ela condena uma determinada ordem, né? E coloca em perspectiva uma nova ordem, uma nova estrutura, um novo modelo econômico, um novo modelo social, né? Um novo modelo político. Tá? O iluminismo, que se desenvolveu enquanto teoria na Europa, condena o antigo regime, condena o absolutismo, condena a intervenção do Estado na economia, condena os privilégios da nobreza, do clero, né? Promove, coloca em perspectiva, né, uma sociedade burguesa, certo? Nesse sentido, é revolucionária. Uma sociedade na qual os padrões sociais burgueses, a meritocracia é determinante no lugar do nascimento, né? O liberalismo econômico, o livrecambismo, a teoria do Adam Smith, ela é colocada, né, como aquilo que deve se desenvolver. E do ponto de vista político, os direitos, tá? O fim do absolutismo, certo? E os direitos individuais, o direito à liberdade, né? O direito à justiça, o direito à igualdade civil, tá? Que são pressupostos do iluminismo. Tá legal? Muito bem, ficamos por aqui. E, em breve, a gente vê a próxima questão. Eu vou deixar aqui embaixo, mais uma vez, o link para você conhecer o nosso curso que vai rolar a partir de fevereiro de 2022. É um curso extensivo de História para aqueles que querem fazer a área de Humanas na USP, para quem vai prestar a FUVEST. Tá legal? Um abraço, até a próxima.